Só para você ligado no canal do Boi em todo o Brasil, muito boa tarde, pontualmente 4h31, horário de Brasília. Falamos ao vivo do Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, onde acontece a 37ª Nacional do Manga Larga Marchador. Cada minuto que passa mais movimentado e mais emocionante. Dá uma olhada na movimentação de pessoas em volta da pista, onde acontecem os julgamentos de morfologia e também de marcha nesta quarta-feira muito especial, que vai aproximando todo mundo que aqui se encontra desta reta final de uma Copa do Mundo do cavalo Manga Larga Marchador, podemos dizer assim. E hoje já vem um monte de gente para cá para não arredar mais pé até o dia 28. Até sábado teremos aqui os julgamentos, quando conheceremos a grande campeã, o grande campeão da marcha batida, da marcha picada. E o programa No Trilho da Marcha de hoje, ou desta tarde, está bastante especial. Nós não temos aqui a presença do nosso Gianfranco Cunha Ferreira. O doutor está sem voz, não tem a mesma rusticidade, a mesma capacidade de recuperação rápida do cavalo Manga Larga Marchador, que ele está tratando um monte aqui dentro do parque. Então nós trouxemos dois grandes convidados aqui. Estou ao lado do doutor Alceu Marques, que é procurador de justiça, mas é criador, é o cara do Aras Almahara, que fica aqui pertinho na Grande BH. E temos aqui o cara que dá emoção para esse povo todo que está aqui, quem está assistindo a transmissão da associação pela internet. Estamos com o Mário Figueiredo, que é o locutor aqui da Três Barras Promoções, que está fazendo o anúncio dos campeões, das campeãs. Imagine quantas pessoas não esperam ouvir o seu nome ou o nome do seu Aras da voz desse homem aqui. É mais ou menos isso mesmo, doutor Alceu? Você fica sonhando com a voz dele falar do Aras Almahara, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. A gente fica ouvindo a musiquinha e a voz do Mário no fundo, né? Torcendo para que ele cante o número do seu animal, o animal que está concorrendo. E acho que a voz do Mário virou também assim, um símbolo de sucesso, né? A partir do momento em que ele canta a sua pedra, você já pode comemorar, as pessoas realmente ficam esperando esse clímax, né, da prova e tal. Agora, aproveitando aqui o gancho, né? Cumprimentar o Mário, você, o Fernando, e enaltecer a qualidade da exposição, a exposição Manga Larga Marchador esse ano. Sobretudo, a cada ano ela vem melhorando de público, de frequência. Para nós que somos criadores e investimos um ano inteiro, eu sou um criador pequeno, né? Invisto um ano inteiro para poder trazer um animal aqui, e a gente vê cada vez mais seriedade, mais competência, mais eficiência. Transparência. Em tudo, né? Em tudo. Tanto vai desde a recepção do animal ao julgamento final. E até aqueles, a gente vê vários colegas aqui, vários criadores que não conseguem classificar um animal para nacional, ou que não têm essa oportunidade, mas que estão aqui prestigiando, acompanhando julgamento a julgamento. Então, assim, é muita alegria e uma satisfação muito grande a gente ver esse avanço da raça, né? Um passo enorme da raça Manga Larga Marchador. São 24 anos nesse microfone. Não sei se você tem tanta habilidade ou intimidade com o microfone, mas são 24 anos de Manga Larga Marchador. É a voz oficial do Manga Larga Marchador. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Nós, não só o anúncio, mas nós trabalhamos uns 90 dias antes da Nacional, com toda a programação de julgamento, corroborando o que ele estava falando agora mesmo. A cada ano fica mais difícil. Nós estamos com problema de programação, porque a marcha picada, por exemplo, está evoluindo muito. Então, quanto mais evoluído, é mais difícil para se julgar, é mais detalhe que tem que ser olhado. Então, o tempo do concurso de marcha picada esse ano está maior do que o ano passado, uns 20 minutos maior do que o ano passado. Isso também é porque a qualidade dos animais de marcha picada tem melhorado muito. Então fica mais difícil, o Fernando sabe disso, porque ele já é juiz, já trabalhou nisso muitas vezes. Quanto mais difícil, mais qualidade, mais difícil é para se julgar. E mais tempo leva, e o tempo não para, infelizmente, senão a gente ficava aqui uns 7 meses, 8 meses de Nacional, né, Fernando? Será que aguenta? Eu tô acostumado com o Mário, eu tive 3 fases, né? Primeiro eu apresentava os animais, depois eu entrei como juiz, teve uma época que eu fazia apresentação, você lembra? Nas aberturas das exposições. E agora como treinador, já fui também como criador, na época eu era casado com a Cristiana. Eu tive todas as fases, né? Agora vocês falaram da voz do Mário. O Mário leva a gente do céu ao inferno em 10 segundos, né, Mário? Mas o Mário é uma figura aqui que já virou um folclore aqui, né?
Ele é considerado muito duro, né? Na parte, na disciplina dos peões e tudo. Mas sem ter essa firmeza na condução dos julgamentos, eu nunca tive um problema de um A com o Mário, nem quando apresentava, nem quando era juiz. E ele é um cara muito firme, tem às vezes as pessoas estranham um pouco, né? Mas se não for do tipo dele, muito disciplinador, não sai não, né, Mário? Eu vejo você cobrar a disciplina dos meninos que estão apresentando, os peões. E eles têm um respeito pelo regulamento. Bom, na seleção que é feita pelos caras que tem, os aras, no caso, por exemplo, aqui tem um, mas a gente sabe que é o tesouro do criador e eles têm uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade eles passam para dentro da pista quando eles têm que fazer a coisa no tempo que você determina. Em função disso que você falou, tem que adequar esse crescimento em números, né, em volume, a uma agenda que tem que ser rigorosamente preenchida com o detalhe da lisura, do cumprimento de regulamento, né, Mário? Eu sempre tive comigo que sempre a programação da Nacional é muito rígida, porque são muitos animais e você tem que cumprir aquela programação, você não pode ficar transferindo um campeonato para outro dia, porque a pessoa compra passagem para vir, a reserva hotel, então você vai transferir. Então isso não existe, nós temos que fazer cumprir. E eu sempre tratei essa função com muita firmeza, agora com muito carinho. Eu gosto demais dos apresentadores e eles também gostam muito de mim, porque eu trato todo mundo com firmeza, mas com muito carinho. Gosto muito deles. E o relacionamento com os jurados, com os árbitros, como é que também é da melhor forma possível. O dia que tem que chamar a atenção, que tem que apertar, da mesma forma. Então eles têm um carinho comigo, né? Também muito grande. É uma autoridade. Falar em autoridade, tem um aqui que divide o tempo entre ser uma autoridade, podemos chamar assim, né? E criador. Eu imagino o que você vai responder com a minha pergunta, que é a coisa mais fácil do que o vestibular, do que o Enem. É mais fácil procurar justiça ou é mais fácil se apaixonar pelo manga larga marchador? 3, 2, 1. Um é morro acima, o outro é morro abaixo. Alas, pronto, tá respondido. Para bom entendedor. O manga larga marchador, e até aproveitando o Mário aqui, eu falo que é o cavalo mais social, o mais sociável que tem. Qualquer pessoa monta, qualquer pessoa acha bonito, qualquer pessoa pode subir, pode montar. Então, assim, até diferentemente de uma competição, né, no dia a dia. Então, assim, eu aproveitando o seu gancho, né, é muito mais fácil você se apaixonar por uma situação dessa do que procurar a justiça. Os desafios de um procurador da justiça não são simples, não. Assim como selecionar também não. Mas você fez 100% de aproveitamento aqui, posso dizer assim, não? Um animal e uma premiação, tá bom. Cadê a menção honrosa que recebeu? Já recebeu uma premiação. Que premiação é essa, doutor Alceu? Não, a minha foi uma menção honrosa na marcha picada, mas ano que vem a gente vem com mais força. Classificou um animal que ganhou o campeonato na sua região. Pelo nível que tá, né, Mário? Não, mas é muito difícil, né? Como é? Muito difícil. Pelo nível que tá, difícil. É uma premiação excelente. Quem dera se eu tivesse animal cria meu que ficasse aí. Quando fica entre os 7, gente, já é uma... Né, hein, Mário? A pessoa já está satisfeita. Isso em todas as etapas também pontua até chegar aqui. Isso, eu queria salientar 2 itens que eu não sei se vocês concordam, que o Mário está aqui dentro. Esse ano, a gente que entende um pouquinho, eu tô sentindo mais firmeza nos julgamentos, sabe? Por exemplo, quando às vezes você não concorda com o julgamento, às vezes do campeão reservado com o 3º lugar ou vice-versa ali, quando eu olho no painel sempre tem uma nota que concordou comigo. Ou seja, quando eu falo, gente, eu achei esse 3º lugar melhor que o reservado, eu olhava lá no painel, teve algum juiz que achou também. Então essa disparidade sadia, né, entre o julgamento é que dá, na minha opinião, a credibilidade, porque as pessoas acompanham aqui de fora e você tem a coincidência com a opinião de um árbitro, mesmo que não deu o resultado final da maneira que foi feito depois de apurado. Eu acho que essa discordância entre os árbitros, no meu ponto de vista, é muito sadia, entendeu? Credibiliza o resultado. E eu estou sentindo isso. Que desse ano eu estou sentindo mais credibilidade nos julgamentos. Se fosse para empatar tudo, não precisava de 5, né? E aí eu queria dar um pitaco, até aproveitando a minha área, né? Que é uma área que a gente fica investindo nessa questão de justiça, de transparência, de igualdade e tal. Essa apresentação das notas no placar, os cinco árbitros ali julgando, você não tem como negar. Não dá espaço para uma conversa, foi beneficiado fulano, ciclano, ou o cavalo tal, ou o apresentador tal.
você enxerga o resultado. Você pode até, o Fernando falou isso muito bem, com muito mais propriedade do que eu, porque é o papa, né, da coisa. E ele não sabe nada. Nada, a gente que sabe, ele não sabe Sou um nada. analfabeto. Mas você pode até não concordar. Eu não concordo com essa nota. Mas tem outras 4 ali que você também não vai teimar acima de tudo. Vai Então, ficar contra o mundo, né, eu doutor? acho isso, assim, já vem sendo, mas fantástica a iniciativa. Poderia até ser mais, aí uma sugestão, viu, Mário? Abrir o máximo possível dessas oportunidades para a gente conferir o julgamento. Morfologia, enfim, que isso pudesse ser mais divulgado até. Eu acho que tem um outro detalhe que eu acho que a pista da Nacional ela ajuda muito. Você tem quase que a totalidade do quadro de árbitro dentro da pista. Uns julgam marcha picada, outros julgam marcha batida, funcional, mas todos, isso é uma reciclagem para todos eles. Os árbitros estão todos aí. Então, a discordância ou concordância, isso gera, muitas vezes, uma discussão, e é uma discussão sadia, e que eleva o nível de qualidade dos próprios árbitros, essa discussão dentro da pista, entendeu? Então, eu acho que isso é uma reciclagem ótima, automática do cavalo. É outra coisa que eu notei que o pessoal fala pouco, mas eu tenho uma visão assim, um pouco mais macro. Às vezes a pessoa fica discutindo detalhinhos e tal, rédea livre e tal. Por exemplo, se a gente fizer um comparativo, como que os animais melhoraram em termos de equitabilidade, mas do ponto de vista de ser uns animais fáceis de montar. Há pouco tempo atrás, tinha animais que o criador falava assim, não, esse animal é de pista, eu não posso montar. Esse cavalo aqui, só quem dá conta de montar é o peão. Ou seja, nós temos que ter um cavalo bom de rédea, mas com uma equitabilidade simples e fácil. Uma linguagem simples para quem monta. Hoje, qualquer animal desse aqui, qualquer um pode montar. O mesmo cavalo que está na pista, você tem a maior facilidade de montar nesse cavalo em casa. Agora, por quê? Uma das coisas que eu achei muito importante foi a prova de maniabilidade. Onde você tem que galopar, para quem não sabe, o cavalo tem que fazer um alto, apiar e montar o cavalo ficar parado. Então aqueles cavalos muito sanguíneos, com temperamento muito forte, eles não conseguem fazer isso. Na hora que você sai no galope e aumenta a energia, na hora que você para e apeia e monta, eles ficam doidos. Então essa prova de maniabilidade, a rédea livre após o galope, agora o advento da rédea livre no próprio concurso de marcha, sendo que o juiz agora vai poder também fazer a rédea livre. Essas coisas, gente, para quem não entende, não é simplesmente uma rédea livre, torna o cavalo, não sei se você concorda, Mário, muito mais fácil de montar. Nós não podemos ter um cavalo de pista, no caso do Mangalaga Marchador, e outro de cavalgada. Né? Esse cavalo aqui do concurso de marcha campeão, ele tem que ser o melhor possível de cavalgada. Né? Porque o concurso de marcha é uma cavalgada competitiva. Ali que ele vai provar se ele completo. Eu acho que isso, gente, ninguém fala pouco sobre isso. Há 6 anos atrás, o que melhorou a equitabilidade desse cavalo, eles estão muito mais fáceis. Não sei se você concorda. Totalmente. A equitabilidade do cavalo nosso, depois da prova funcional, é muito melhor, muito maior do que há uns tempos atrás. E outra coisa, que a rédea livre que você estava falando proporciona, que nós tínhamos muito cavalo fabricado na boca. Muito peão que dava uma condição para o cavalo diferente da naturalidade dele. Quando você coloca na marcha livre, o cavalo que não é aquilo, ele entrega. O cavalo que é trotão, ele entrega. E o cavalo que é fabricado na boca, ele entrega tranquilamente na rédea livre. Então isso são coisas que têm melhorado muito o nosso cavalo. E tudo isso vocês têm que prestar muita atenção na hora de selecionar, porque isso tudo tem herdabilidade, porque você vai moldando o cavalo ao longo dos tempos, né, doutor? Ou você fica fora, né? Então, você tem, o Fernando falou muito bem, essas mudanças, essas rotinas, ela fica na cabeça da gente a partir de hoje. A gente está almoçando ali pensando em cruzamento. Qual é o cruzamento que eu vou fazer? Porque com quem eu vou usar? Não adianta nada você ter um cavalo que ganhou, que não transmite aquilo que ganhou. Então você que está criando, você tem que melhoramento genético, né, exatamente, claro. Você tem que trabalhar com aquilo que transmite o melhor. E você está num processo de renovação lá no Aras Almarrara. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque esse ano veio só uma. Mas daqui uns tempos vamos ter um plantel um pouco mais dirigido. Não sei se o Fernando lembra, né, Fernando? Eu lembro bem. Você pode até me arguir aqui. Quando eu fui na sua casa, eu me lembro bem. A gente... eu acabei fechando muito uma consanguinidade em matrizes. Então, numa etapa assim, que eu fui desfazendo dos animais montados, exatamente para ter isso. Para ter um perfil genético, um tipo sanguíneo.
E agora eu estou numa segunda etapa de abrir esse sangue, de dar um choque na tropa e ver, né, dentro dessa orientação. Então, assim, não existe mais você colocar peso no pé, coisa na boca. Então, assim, a gente sabe. O Fernando disse muito bem. Hoje eu vi um animal aqui sendo desclassificado, o Mário anunciou, coitado do criador, né? Porque na hora que solta a rédea, trota. Então, não tem jeito. Você pode levar até certo ponto e chega nesse determinado... Tem uma barreira que... Ele não vai transmitir aquilo. Você não consegue passar. Então, assim, e hoje também, só aproveitando, já que você falou, e fazer aqui uma homenagem às pessoas que trabalham assim, não necessariamente em cima do cavalo, ou no entorno, né? O nível da consultoria, das pessoas que entendem de cruzamento genético, que entendem de montaria, que entendem disso tudo, mais equitação, para ajudar o criador, está mais acessível. Eu falo isso, sou um criador de médio para pequeno, então assim, mas eu tenho condições de buscar olha, o que você acha? Então as coisas estão mais, o cavalo está cada vez mais popular mesmo, a coisa está sendo mais disseminada e você tem condições de fazer. Igual você está falando, eu tenho uma égua em casa, ela está boa, eu vou levar. Agora, a outra que não está boa, eu não vou levar, que eu vou, isso é vou muito passear importante. Com a égua, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de chamar aqui a primeira turma que se formou aqui, né, de pós-graduação em cavalos de marcha. Né, nós tivemos aqui no primeiro dia, né, na homenagem a essa turma, então já há a preocupação desses profissionais estarem capacitados. Eu acho que é muito importante, porque também, senão você vai ter uma elitização da mão de obra, né, o cavalo fica bom, mas o acesso técnico fica na mão de poucos, e isso é muito ruim, inclusive para quem está entrando. E o Mário fez um projeto que não deu certo esse ano, mas eu acho que é muito importante, porque no Mangalaga Machador nós temos as poeiras. É o submundo do Mangalaga Machador, que é muito grande. A Série B. A Série B. E essa Série B, eu acho que ela tem que vir para o Mangalaga Machador, porque ela movimenta muito dinheiro, muitas pessoas que não estão aqui no Parque da Gameleira, mas que através dessas poeiras, que é a Série B do Mangalaga Machador, eu acho que tem que agregar essas pessoas. O Mário estava com um projeto excelente. Eu falei, Mário, isso vai ser um fenômeno. Não foi pra frente, nacional, vai né? pra frente. Ano que vem nós vamos Vai dar implementar ele. Ó, pessoal, pode reservar o hotel para um mês no ano que vem, que nós vamos ter que pagar até IPTU aqui em Belo Horizonte para agregar isso tudo. Eu nem sei qual é o projeto, mas dizer o seguinte, nem todo mundo que está na poeira está aqui, mas todo mundo que está aqui já esteve na poeira. Exatamente. Você tem que passar pela poeira Porque aqui para é chegar classificação, aqui. você tem que, Você tem que ir um mérito. Então você tem que ir na poeira, vai competir. É dificílimo ganhar uma poeira. É difícil. O Mário estava querendo fazer um campeonato do Poeirão, um campeonato brasileiro. Campeonato né? Mineiro de poeira. De poeira, para depois. Imagine quantas inscrições. Não cabe num parque só, não, cabe? Tem que fazer etapas também para classificar para o Nacional da Poeira. Isso. Aí junta tudo, por isso que eu estou falando de ficar um mês aqui em Belo Horizonte. Mas quando você busca o conhecimento técnico de um Fernando, de outros técnicos que aqui estão, treinadores, veterinários, enfim, pessoas que são balizadas para isso, você ganha a condição de apostar melhor na genética que você quer difundir, e isso vai causar aquilo que ele estava relatando aqui e constatando. Cada vez mais apurado fica e mais difícil para o árbitro fica de encontrar senões que vão diferenciando as notas, né? Isso que é o mais interessante. Não dá para você apostar só no seu feeling. Esses caras manjam mais do que a gente, tem que ir atrás deles, né, doutor? Em todo setor da vida, né? Em todo setor da vida. Então, mas só que quando você usa, e as pessoas sabem disso, você dá um passo enorme. Você ganha um tempo enorme, você dá um distanciamento enorme. E você, assim, de certa forma, você se cobra também. Você vê o tanto que você não está sabendo, tanto que você está errado. Você, às vezes, o cavalo é apaixonante, né? E às vezes você tem que tirar um pouquinho a paixão e ouvir um pouquinho da razão. São duas coisas que eu acho fundamentais. É a orientação técnica e eu acho que você tem que visitar muitos aras. Tem muita gente fazendo bons trabalhos, então tem que visitar. E ter uma orientação segura, uma orientação boa, é fundamental. Aí eu vou puxar um pouquinho só a sardinha antes de fazer uma pergunta para o Fernando aqui. Um pouquinho só da brasa para debaixo da minha sardinha, porque nós do SBA estamos aqui com o Canal do Boi e o Agro Canal justamente para proporcionar isso. Dar uma abrangência deste universo aqui, que na programação de muitas emissoras de televisão ainda é algo que ninguém tem a dimensão de tudo isso.
de número, volume de negócios, a seriedade, o glamour, posso dizer assim, apesar de estarmos no meio rural, é um glamour, é uma delícia estar aqui. Isso aqui parece um shopping center mesmo, que você sai com a família para passear, se diverte, o clima tá delicioso, a seriedade que esses caras põem lá dentro da pista. E tudo isso, quando se anuncia, vira festa, nego invade a pista, joga chapéu, chora, se abraça. Mas isso daqui, pouca gente tem noção. E a presença do SBA aqui vai dar uma visibilidade que muita gente, que vai terminar a Nacional com 16 mil sócios, a associação, muito provavelmente, ou mais do que isso. Mas com o que a gente vai proporcionar a partir de agora numa grade nacional de televisão, você imagina o que vai virar a Nacional. E se entrar poeira, então, nós vamos ter que fazer um canal só de Manga Larga Marchador. Você está preparado? De repente você pode ser o nosso locutor oficial. Eu acho que nós vamos fazer, vamos partir para isso. Fernando, e dentro desse contexto todo, como é que você arruma tempo para atender tanta gente? Você está igual aquele banco antigo que tinha 30 horas? Não? Não, graças a Deus, durante a minha vida eu formei bons profissionais lá no CTE. Hoje eu tenho orgulho de falar de vários consultores que saíram lá do CTE, cavaleiros. Através dos cursos, das consultorias, a gente conseguiu divulgar bem. Eu ainda acho pouco, porque eu tenho muito medo do criador que investe não encontrar essa mão de obra técnica disponível. Eu acho que nós temos que fazer mais, porque nós não podemos elitizar na mão de obra. Porque a parte de cruzamento, toda essa parte, qualquer uma pessoa pode comprar um embrião de um cavalo, de uma égua boa, e também tem muito acesso também a coberturas excelentes. Agora, a orientação é muito importante. Hoje chegou um criador aqui e falou, eu comprei uma cobertura do Galante, que é um cavalo que está se desponcando aí. Eu queria que você escolhesse uma égua para me pôr com ele. Aí ele me falou assim, eu sou orientador, eu não vou definir. Falou, me fala umas que você gosta. Aí me deu 5. Eu falei, essa não dá, essa não dá, essa não dá, essas duas dá. Então o orientador, ele não pode definir o trabalho bem, porque cada um tem seu perfil, né? É igual um arquiteto, né? Agora você pode falar para ele, dentro das regras que você gosta, essa e essa aqui não vai dar certo com o Galante. Agora essas duas estão, acho que sim, vamos lá olhar. Então o orientador, ele não define o plantel, no caso desse cruzamento, mas ele dá um norte dentro do perfil de cada criador, né? E a experiência deles é muito importante, mas imagina o que é você trabalhar com uma ciência que não é exata, né, que é biológica, apostar nisso e mesmo assim ter esses riscos. Aí a cabeça da gente embaralha de vez, né? Que você tem que apostar e ficar aguardando o resultado disso, né, doutor Alceu? Demora, viu? Demora muito e às vezes se frustra também. É igual a voz do Mário. Quando não fala o seu nome. Na hora que você vê ali, caiu, falou, opa, acertei. Mas às vezes acontece de não acertar, mas é bom também. Né, Fernando? Às vezes é um animal que não vai se sagrar campeão aqui, mas é um animal que você vai utilizar a reprodução, ou enfim, uma égua, uma coisa que você vai ter e essa vantagem do cavalo, vai ter uma utilidade, né? Vamos chamar de utilidade. O fato dele estar aqui ele já foi aprovado, ele já passou por uma... Ele já se qualificou para estar aqui, né? Ele não foi convidado e nem inscrito aqui. O que eu vejo é isso, o que o Mário falou, as pessoas hoje têm orgulho de estar aqui porque conseguiram classificar para vir aqui, né? Agora, você ficar entre os 12 já está sendo motivo de alegria, né? E entre os 7 é de êxtase, né? Então eu, por exemplo, quando eu fico entre as 7 ali, o campeonato é consequência, né? Porque já estou muito bem, já estou satisfeito e o cliente também muito satisfeito com o resultado. E à medida que você vai observando e vai percebendo, assim, a diferença do 7º para o 5º, para o 3º e para o 1º são detalhes. É igual o tempo da natação, então, né? Pra gente que é mais ou menos a mesma 100 metros coisa. raso no atletismo. Eu gosto de aquela letrinha ali, me lembra ginástica rítmica. Você fica secando o adversário, né? A ginástica ali, porque você está secando ali, mas vem na sua frente. Aí quando perde, você acaba cobiçando o que ganhou de você, porque isso pode te ajudar. Mas é verdade. E assim, a gente você vai se conscientizar. Hoje é um consenso. Você pode observar com qualquer criador. O Fernando convive com mais criadores do que a gente, mas tanto os mais poderosos, que investem mais, quanto nós, que investimos menos. Você chegou aqui, classificou um animal para aqui, você está feliz. O pior animal daqui já foi campeão, né? Você me fez lembrar uma história de um amigo meu, criador em Brasília. Eu conversando com ele, eu falei, gente, vocês precisam aprender a olhar o animal de vocês, mas olhar os outros também. Porque muitas vezes a gente fica focado só no nosso. Olha os outros também. Ele virou para mim e falou assim, não, eu olho os outros para secar só. Claro que isso daí acaba sendo um aprendizado para todo mundo que está aqui. É interessante o interesse mesmo das pessoas.
uma avidez por ouvir o que os árbitros estão comentando ao final de cada prova. É uma coisa muito interessante ver a dedicação de um comendador Megali, por exemplo, que ontem terminou um leilão às 3 da manhã, chegou para descansar às 3h30, e hoje, quando eu cheguei aqui às 7h30 da manhã e aproveitei que não tinha uma alma ali naquele monumento, né, das ferraduras, do símbolo, do logotipo do Manga Larga Machador, eu aproveitei de tirar uma foto e que já deu bombada lá no Instagram. Ele já estava entrando no parque ao mesmo tempo. Falou, o senhor não descansou? Não, tomei um banho, dei uma cochilada, estou de volta porque tem água na pista. Quer dizer, ele quer ver a coisa, ele quer participar disso. Isso aí é um movimento, é uma paixão muito grande, né? Que acaba gerando negócio, para a gente poder mostrar exatamente o que é essa definição, né, doutor Alceu? A gente poderia tentar fazer um medidor dos negócios que a gente vê aqui por fora. Gente vendendo cavalo, vendendo cobertura, comprando cobertura, comprando cavalo, é uma coisa assim, muito para além dos leilões e tudo, é um ambiente também de conhecimento também. Você acaba conhecendo pessoas, conhecendo outros criadores, pessoas de outros estados, né? Então, é um negócio, né? É uma feira de negócio também. Que maravilha. Mário, foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Eu sei que não é fácil esse homem sair do seu habitat natural ali dentro da pista. A voz oficial do Manga Larga Machador, mais uma vez, 24 anos dentro da Nacional da Raça. E é muito legal a gente ouvir histórias desse tipo e a gente vai estar sempre ligado para a gente fofocar um pouco lá fora, às vezes fora do ar. Você tem aqui também o No Trilho da Marcha, que acontece das 8 às 9 da noite pelo canal NET Marchador, e você vai ser sempre muito bem-vindo aqui no nosso microfone para contar essas histórias, Mário. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer e contar alguma coisa que acontece lá dentro. É muito bom. Legal. Doutor Alceu, parabéns por essa paixão que vocês, todos criadores, têm, por este animal dócil, inteligente, por esse animal belíssimo, que movimenta a economia e que traz as famílias, agrega demais. E que essa paixão se sustente em resultados e em desafios para estar cada vez mais bem representado em pista, nas etapas que acontecem e, claro, classificando-se aqui para a Nacional para a gente poder se encontrar novamente aqui. Porque essa é só a primeira de uma eternidade que eu vou vir aqui. E seja bem-vindo, né? Muito obrigado. E a gente sempre torcendo para que esse número de frequentadores do Manga Larga Machador, de criadores, de adeptos, de usuários, ele acaba assim crescendo em quantidade, mas também crescendo em qualidade, crescendo uma pessoa dando a mão à outra para que a gente possa evoluir no caminho da marcha. Legal. Obrigado, doutor Alceu. Professor, foi bom demais, né? Vou terminar esse programa falando um comentário de um amigo meu que entrou naquelas ferraduras. Ele falou, gente, minha empresa está com tanto problema, tanto crise no Brasil, o melhor lugar para passar férias é aqui na Nacional, porque quando eu passo essa ferradura, parece que eu estou na Europa, que é a Ilha da Fantasia, não tem crise, não tem nada, todo mundo comprando. E aqui é o melhor lugar para passar férias mesmo nesse Brasil, porque aqui você se sente alegre, né? As coisas, os problemas não acontecem aqui dentro, né, Mário? Nessa ilha da fantasia, no bom sentido da palavra. Fica muito bonito, a passar aquele chamado, posso chamar também de Arco do Triunfo, que passou ali você já está ganhando. Então, um Arco do Triunfo, ou Arcos do Triunfo, né? Que é muito bonito, a entrada principal aqui do Parque da Gameleira, dentro do Complexo da Expo Minas. Quando a gente entra aqui, a gente não vê um rosto fechado, ninguém carrancudo, chutando o chão, levantando poeira, ou brabo demais, não vê. Claro, perde um pouquinho, dá uma de canto de boca, mas a vida segue, ele vai viver, porque estar aqui durante 2 semanas é realmente bastante saudável. Desta forma, bastante descontraída, como sempre, que esse programa está ensinando bastante a gente do SBA, a mim particularmente. Depois de velho, não vou andar com gente errada, né? Com meus 50 anos, eu aprendo todos os dias. E o No Trilho da Marcha está me ensinando muito sobre o Manga Larga Machador e sobre o relacionamento muito fácil de amizade que a gente tem com essa minerada boa de papo. Minerada só não, porque era um cavalo da religião de Minas Gerais, agora é a religião do Brasil, que está cheio de pernambucano papando título, paraense, baiano, carioca, gaúcho, paranaense, catarinense, está o Brasil inteiro reunido aqui. Obrigado, Fernando, obrigado, doutor Alceu. Marião, volta para lá. O programa fica por aqui. Amanhã, 4h30 da tarde, estaremos de volta aqui dentro do Parque da Gameleira com o No Trilho da Marcha. Esta bandeira nacional é o nosso orgulho e aqui dentro do Parque da Gameleira, nessas 2 semanas, está o Brasil que funciona e a gente tem muito orgulho de mostrar essa imagem que
atrai tanta gente para a capital nacional das Minas Gerais. No Trilho da Marcha volta às 8 da noite pelo Net Marchador, já com a Renata Marques, com toda a sua categoria, o Jean Franco, o Fernandinho e seus convidados. E amanhã, 4h30, pontualmente, aqui pelo Canal do Boi, que segue agora a sua programação. Eu volto a qualquer momento com muito mais detalhes da 37ª Nacional do Manga Larga Marchador. Daniel de Paula para o SBA.